Nosso objetivo é fazer um breve histórico de correntes críticas ativas nos Estados Unidos da América entre 1940 e 80 e mostrar na prática a aplicação de seus métodos. Hoje a gente pensa correntes críticas em sala de aula de forma eclética e há um motivo para tal. Um curso de correntes críticas é a forma de olhar para práticas passadas, algumas delas já datadas, que nem adianta eu e você querer resgatar, de modo a aprendermos a refinar nossas próprias técnicas de análise e de apreciação literária. É a Convenção da Historiografia Contemporânea que, desde meados de 1980, vivemos em um momento de ecletismo nas ciências humanas, onde fazemos um balanço de experiências do passado, vai valer aqui. Nesse caso, correntes críticas viraram uma caixa de ferramentas para analisarmos fenômenos culturais e não doutrinas a ser resgatadas. O diagnóstico de uma historiadora como a Inês Schubert diz o seguinte: nossa época ampliou o conhecimento do passado e é capaz de entender seus pressupostos ocultos por trás das antigas metodologias como nunca antes. Em contrapartida, ela se tornou pouco propositiva sobre o presente e o futuro. Alguns historiadores veem isso como uma crise, na qual sociedades atuais perderam a capacidade de imaginar soluções para os seus próprios problemas, e outros como um sintoma de uma época de transição, simplesmente. Nada disso importa para nós aqui, importa mais entendermos por que nenhum aluno ou aluna de letras hoje é treinado para aplicar o método X ou Y de análise literária, mas antes é convidado a confrontar métodos diversos e anteriores. Eu cito: embora o futuro tenha perdido seu apelo, o passado está se tornando cada vez mais predominante na nossa consciência. Ou seja, muita coisa está sendo redescoberta e visitada pela primeira vez. Na literatura brasileira há um caso óbvio, que é a literatura de autoria feminina. Júlia Lopes de Almeida, Maria Firmina dos Reis e tantas outras não constavam nos grandes manuais de história da literatura brasileira até o ano 2000, mais ou menos. Hoje elas estão sendo lidas em vestibulares. Uma segunda citação: a história já deixa de ser vivenciada como um processo dinâmico e direcionado, voltando a assumir, porém, a forma de um espaço quase estático de histórias, no plural, que se desdobram uma após a outra e uma ao lado da outra. Essa é uma citação do Hartmut Rosa. E há 100 anos, que é onde começa a nossa história sobre correntes críticas nos Estados Unidos, as coisas eram diferentes. Havia uma tendência de todos os centros acadêmicos estarem empenhados em uma metodologia só, ou trabalharem divididos, por cada um defender com unhas e dentes a sua própria versão. Então você ia para Yale para atuar ao lado dos pós-estruturalistas e iria se estapear em congressos acadêmicos com os neo-historicistas de Berkeley. Isso gerava um desenvolvimento interessante de métodos, porque eles eram aperfeiçoados até esgotarem-se e serem substituídos por outros métodos mais efetivos às vezes. Ao mesmo tempo, isso gerava um déficit desastroso. Isso porque certas metodologias não dão conta de explicar certos fenômenos culturais. O nosso trabalho é o trabalho de cientistas. Nós temos o dever de entender a totalidade dos fenômenos literários, de dada geografia, nos seus próprios termos. Então, se um método não dá conta de explicar essa totalidade, que usemos vários. Dividamos a máquina institucional da universidade em departamentos, em especializações e afinidades, em vez de insistir em uma só metodologia que privilegia só, por exemplo, poesia inglesa, que foi o caso do New Criticism, mas ignora a autoficção. Isso é um exemplo. E no caso dos Estados Unidos, a gente vê que a segregação racial que se espelhava nas fileiras dos centros universitários, compostos quase sempre por homens brancos, levou à desconsideração completa de todos os fenômenos culturais que saíssem apenas de afro-americanos, de asiáticos e de hispânicos, por muito tempo. A literatura indígena nem se fala, isso foi começar a ser estudado em 1990 e olhe lá. Então eu isolo aqui as desventuras de um gênero só, que são as slave narratives, por 3 correntes críticas do século XX para ilustrarmos a complexidade desse tema.
né, e como a passagem por várias metodologias contribui para uma ampliação de conhecimentos sobre dado tema e dada área, e essa é a grande virtude do ecletismo da nossa época. Eu vou concluir. Há dois inícios de textos hoje canônicos de narrativas de escravidão americanas com os quais eu começo. O primeiro diz: nasci em Tuckahoe, perto de Hillsborough, a pouco mais de 19 quilômetros de Easton, no condado de Talbot, Maryland. Não tenho informações exatas sobre a minha idade, já que nunca vi qualquer documento que a contivesse. A grande maioria dos escravos sabe tão pouco sobre sua idade quanto os cavalos sabem da sua. Continua. Isso é a narrativa da vida de Frederick Douglass, um escravo americano, escrita por ele mesmo, então de 1845. Segunda diz o seguinte: nasci uma escrava, mas não soube disso até que 6 alegres anos de minha infância tivessem passado. Quando eu tinha 6 anos, minha mãe faleceu. Só então, e pela primeira vez, descobri pelas conversas ao meu redor ser uma escrava. São os incidentes na vida de uma garota escrava escrita por ela mesma, da Harriet Ann Jacobs. Isso é 1861. E notem a data. Esses textos foram escritos no auge do romantismo nas Américas, enquanto os chamados transcendentalistas estavam compondo suas grandes obras nos Estados Unidos da América. O estilo é destoante do que estava acontecendo naquela época, né? Se trata de textos de caráter autoetnográfico, onde uma pessoa conta a sua própria experiência de vida, ao mesmo tempo que conta a experiência de uma coletividade, que no caso são afro-americanos escravizados, né? E se trata de um texto em estilo documental, muito objetivo. O Douglass, por exemplo, na citação acima, faz questão de especificar a geografia nos mínimos detalhes. Então a sua fórmula é muito simples. Ele diz: eu nasci escravo ou escrava, daí segue-se detalhes sobre o nascimento do indivíduo, começa a narrativa com enfoque na dimensão do cativeiro e como essa realidade moldou a vida da pessoa. Até o subtítulo desses dois livros ressalta: escrito por ele próprio, por ela própria. Porque o ex-cativo aqui se via na necessidade de entregar uma obra convincente para o seu público, muitas vezes repletas de documentos que comprovassem sua experiência com a escravidão. E precisava dissipar os vapores do racismo e mostrar que era capaz de escrever bem ao estilo da época e se articular como qualquer ser humano educado. Além disso, hoje sabemos que esse gênero é o primeiro gênero de escrita autóctone em território estadunidense, né, munido de convenções próprias que lhe dão unidade e atestam uma rede de influências entre autores e autoras dentro do movimento abolicionista. Esses autores leram um ao outro, se influenciaram, aperfeiçoaram os dispositivos retóricos desses textos, né? E o romantismo sendo produzido nessa época, apesar de todos os seus méritos, é fruto direto de influência europeia. Ele não é um gênero americano. Segundo fator, ele foi o veículo central no movimento abolicionista nos Estados Unidos na sua fase mais militante, que é entre 1930 mais ou menos até a Guerra Civil, né, em 61. Ele também constituiu o maior corpus de experiência em primeira mão de qualquer demografia escravizada na história humana. Isso tem cerca de 100 narrativas em formato livro, escritas entre 1820 e 65, mais centenas de fragmentos ou narrativas bem curtas. E ele permitiu a criação de espaço cultural onde, como nunca antes, a experiência dos escravizados se fizesse conhecer pelo resto dos americanos. E o próprio abolicionismo, que quase exclusivamente era composto por yankees brancos até a década de 1820, passou a contar com contribuições de intelectuais negros do Sul também. Então, dali em diante, ele se torna um movimento de dimensões nacionais muito mais radical e mais efetivo. Então, se a missão do romantismo, desde as suas bases teóricas, lá com os alemães, com Novalis, dizia o seguinte: é preciso romantizar o mundo, ou seja, é preciso recriar e transformar o mundo a partir dos exercícios da imaginação. Quem cumpriu isso no caso da literatura dos Estados Unidos foram os afro-americanos. Essa literatura foi crucial para os esforços que iniciaram a Guerra Civil. Seus próprios autores pegaram em armas em alguns casos ou trabalharam para o esforço de guerra, levando à abolição da escravatura e uma nova fase da democracia, tanto naquele país quanto no resto das Américas.
Porque o movimento abolicionista começa a se desenvolver no Haiti, depois nos Estados Unidos, depois prolifera, né? Então, historiadores como David Blythe consideram esse movimento como uma segunda independência do país, diretamente ligado com literatura. Só que aqui entra a questão das correntes críticas. Até a fundação dos American Studies, no século XX, narrativas de escravidão eram ignoradas. Elas não existiam na história da literatura dos Estados Unidos. E disso seguiu-se sua difusão dificultosa. No mercado editorial mal se achava esses textos, o que levava à sua virtual inexistência, tanto na mídia quanto na educação. E a gente se pergunta, por quê? Primeiro fator. Esses textos fugiam dos imperativos esteticistas da geração romântica. Eram textos escritos para servir a uma causa extraliterária, que era o fim da escravidão, e desenvolveram um conjunto de convenções retoricamente efetivas de grande ressonância política. E contra essa natureza utilitária, surgiu a grande objeção por parte da crítica. Aquilo não era arte, aquilo era militância. E basta ler os livros e a gente vê que existe um bocado de arte neles, só que não se deram o trabalho de fazer isso na época do New Criticism. Segundo fator, uma vez que a Guerra Civil terminou com a abolição da escravatura, esses textos foram dispensados como, no máximo, curiosidades irrelevantes e ultrapassadas. O objetivo deles tinha sido cumprido. Outro fator, esses livros estão repletos de anti-americanismo. Para pessoas escravizadas que tomavam consciência de como a máquina econômica do país lucrava e fomentava a proliferação da escravidão, é difícil ser qualquer coisa que não um crítico do seu país. Então, críticas à igreja também, a igreja estabelecida, aos partidos políticos, às populações de grandes cidades são constantes nessa literatura, e ela foi pouco interessante numa época, por exemplo, de ultranacionalismo, na época da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Então pensemos o momento de instauração dos cursos de letras nos Estados Unidos, mas também no Brasil, com a formação de seus currículos. Isso ocorre entre 1870 e 1930. No Brasil, o primeiro curso de letras é de 1933, que viraria a PUC de São Paulo. Os American Studies começam em Harvard e em Yale, duas universidades do norte do país, nos anos 30 também, e se chamavam sugestivamente American Civilization, curso de civilização americana. Os objetivos eram abertamente ligados à pesquisa e defesa de um patrimônio nacional simbólico no período do entreguerras. Havia-se de afirmar a coesão de cada nação e, para tal, o resultado foi a defesa de uma narrativa coerente e unificada de seus movimentos culturais. Então a narrativa que se contou preveu o divórcio entre as culturas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Ela contou o desenvolvimento de uma cultura americana independente como uma verdadeira independência do espírito da nação, de onde brotou a sua intelectualidade e o caráter popular da literatura dos Estados Unidos. Isso se afirmou a despeito do rigor científico, muitas vezes, porque não havia espaço para vertentes inconciliáveis com essa narrativa única. Não havia espaço para a narrativa de ex-cativos negros, fugidos da escravidão, escrevendo justo na era romântica um estilo avesso ao dos românticos. Isso explica muito a atuação do nosso primeiro teórico literário aqui, que é o Ethel Matheson, na famosíssima obra American Renaissance, Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman. Isso é 1941. O Matheson é um herdeiro do historicismo presente nos estudos literários lá do século XIX até o começo dos 20. E toda essa história que ele conta de uma renascença americana localiza 5 grandes homens de um movimento de formação da intelectualidade dos Estados Unidos que, mediante seus livros, moldaram o caráter da nação inteira. 5 caras para milhões de pessoas. Uma vez que ele parte desse postulado, ele analisa os seus livros de forma a comprovar uma tese já dada inicialmente, que o caráter do americano e seus dilemas foram formulados por 5 camaradas cristãos da Nova Inglaterra, brancos em sua maioria, educados em Harvard. E o historicismo até então servia como uma ordem de análises que vinha da historiografia oficial dos impérios europeus. Ela afirmava que todo pensamento de uma época altera a relação que as pessoas e os povos terão com o passado
passado está a todo momento sendo revisto, né, pelas necessidades do presente. Esse é o princípio número 1 para a gente entender o historicismo. Então a história dos povos é uma história de constante revisão de resultados experienciais. Você vivendo na Baixa Idade Média, por exemplo, está fadado a pensar como um indivíduo da Baixa Idade Média. Os pontos cegos da sua geração só serão revelados mediante descobertas tecnológicas e reavaliações conceituais mesmo, que nos estão vedadas como sujeitos de conhecimento até que se passem vários séculos. Então, o papel da análise literária acaba sendo acessório do papel da legitimação da cultura oficial, curiosamente. O status quo é resultado coerente de um desencadeamento de fatos narrados no seu trabalho de pesquisa. O status quo da cultura americana daquela época do entreguerras, seu ultranacionalismo e sua segregação racial justificada por lei é resultado de uma experiência que não cabe a você questionar. Cabe a você selecionar no passado as pessoas que legitimaram essa história como a história dos Estados Unidos. Então não há espaço para contradições nesse esquema de história nacional. Nenhuma nacionalidade é contraditória. Ela é orgânica, ela é racional. Não há espaço também para mentes dissidentes, muitas vezes, que às vezes publicaram seus livros, influenciaram um bocado de gente, mas isso acaba sendo ignorado nessa leitura da história literária. Trata-se de um modo muito lisonjeiro, até desonesto de escrever história cultural. Em última instância, ele é inofensivo também, e ele serve de ornamento para o poder e para os poderosos de dada época. Pois bem, para o Matheson, 5 livros que caracterizam a formação do povo americano são Representative Man, do Emerson, que não é nem o melhor livro dele, A Letra Escarlate, do Hawthorne, Walden, do Thoreau, Folhas de Relva, do Whitman, e Moby Dick, do Melville. Todos os livros lançados entre 1850 e 55. O denominador comum entre esses homens da Nova Inglaterra, de históricos tão diferentes entre si, era, eu cito, sua devoção às possibilidades da democracia, fecho aspas. E de fato eles são, todos democratas. A década precedente a essa, dos anos de 1840, foi palco para mais movimentos de reforma do que qualquer década na história daquele século. E o erro do Matheson foi entender bem a época de radicalização que estava acontecendo tanto na Europa quanto nas Américas, mas elencar subjetivistas moderados para representá-la. Porque a gente pensa, o Thoreau e o Whitman, eles talvez fizessem parte de uma vanguarda progressista louvada aqui, eles eram abolicionistas, mas certamente esse não era o caso dos outros. E curiosamente, na mesma época foram lançados textos abolicionistas interessados na mobilização das massas para a criação de um novo país, uma nova legislação, e Matheson deixou cada um deles fora dessa história. A moda nos estudos de americanística hoje em dia, quando você chega no momento de estudar o Matheson, é elencar o top 5 de escritoras e escritores importantes para você. Essa é uma ideia que diverte os estudantes e eu sugiro exemplos ignorados na obra em questão. A gente pode mencionar todos os autores que eu deixo na tela. A Harriet Beecher Stowe, por exemplo, que lançou Uncle Tom's Cabin, ela escreveu um livro que realmente influenciou a história do país. Frederick Douglass, idem, William West Brown. E de qualquer perspectiva que os vejamos, esses textos tiveram maior impacto imediato na história do seu país do que qualquer um elencado na Renascença americana. Se as obras transcendentalistas da primeira lista geraram uma revolução da intelectualidade da Nova Inglaterra, essas mencionadas abaixo contribuíram para o formato de democracia multirracial dos Estados Unidos e do resto das Américas. Elas foram traduzidas para várias línguas diferentes dos primeiros livros, inicialmente. Foram traduzidas para francês, para alemão, por neerlandês, logo de cara, e circularam numa rede internacional do movimento abolicionista. Sua influência sobre outros autores foi maior, assim como seu sucesso de vendas. Então, o livro da Stowe foi a obra literária mais vendida e traduzida no século XIX, depois da Bíblia Sagrada. Ela vendeu 300 mil exemplares nos Estados Unidos no primeiro ano de circulação, que são números exorbitantes para aquela época, mais 1 milhão de cópias na Inglaterra durante o mesmo período.
A primeira narrativa do Frederick Douglass vendeu 5 mil cópias em 4 meses. Né? Pensa, um livro escrito por um ex-escravo totalmente desconhecido. Depois 11 mil cópias nos primeiros 2 anos. Em contrapartida, o Thoreau, um autor eleito pelo Matheson, comentava jocosamente nas suas cartas que sua cabana em Walden ficava cheia dos seus livros, né? A parede inteira. Não porque ele tinha publicado muitos títulos, mas porque ele mal conseguia vender as tiragens. Então ele tinha que comprar as tiragens inteiras e deixar lá mofando dentro da sua casa. O Matheson lida com o livro como uma obra do espírito que paira no mundo das ideias. Né? Ele não considera que uma perspectiva atual nossa de que livro depende de pessoas reais comprando as obras, lendo e difundindo as ideias, fazendo algo com o livro no mundo real. E essa é a grande limitação desse modelo historicista que está sendo praticado aqui. O erro desse método é se contentar também com representantes tradicionais e obras consagradas só para fechar certas lacunas numa história que você quer contar. Ele deixa de lado um trabalho de pesquisa historiográfica que tem que ser paciente e é necessário antes de você se sentar para escrever qualquer análise literária. E o resultado, Matheson acerta o diagnóstico sobre o que há de tão inovador na literatura estadunidense. Ela é democrática, ela é anti-aristocrática, né, em comparação com o que estava acontecendo na Inglaterra. Mas ele esquece de reconhecer quem foram os grandes propulsores de novidades. Sendo uma literatura estranha aos valores estéticos do romantismo em voga, nossa obrigação atual como historiadores literários é de entendê-la em seus próprios termos. E esse é um outro corretivo da nossa época para o historicismo. O exercício de análise jamais pode servir a uma história supostamente oficial de um país ou que nós pressupomos como uma história oficial. O teórico literário serve aos fenômenos e nada tem mais autoridade para o nosso ofício do que o texto literário em si. A importância do Matheson não deve ser negligenciada, contudo. Ele foi um grande popularizador da cultura do século XIX, né? Ele restaurou a apreciação do público leitor por muitos autores então esquecidos, como Melville. Ele fez Moby Dick voltar a ser lido, uma obra importantíssima do século XIX. E junto de outros estudiosos, ele ajudou a firmar um currículo universitário de forma que a área de American Studies fosse devidamente reconhecida tal qual uma disciplina acadêmica. O historicismo passa por revisões metodológicas sérias após a Segunda Guerra Mundial e hoje não goza de fama acadêmica tão acentuada nos Estados Unidos. Para pensar um segundo teórico e uma segunda vertente, a gente fala sobre o John Sikora, num artigo chamado Black Message, White Envelope. Ele é a segunda figura já escrevendo em 1987, uma época de difusão do pós-estruturalismo ou pós-modernismo, como alguns chamam. A tendência nasce na França, com o trabalho de pessoas muito diferentes, né, de áreas como antropologia, esse é o Lévi-Strauss, da filosofia, né, pensando no Derrida e o Deleuze, e da historiografia, pensando no Michel Foucault. Mas ele tem seu próprio desenvolvimento nos Estados Unidos da América, na Universidade de Yale, principalmente. O pós-estruturalismo é um conjunto de abordagens que busca compreender a relação entre texto e significado. A sua atitude é de ruptura, necessariamente, de questionamento de conceitos abstratos que outrora coordenavam diferentes áreas de estudo. Aqui eu estou falando de conceitos muito básicos. Para a literatura, por exemplo, será um conceito tipo autoria, forma, sentido, unidade de um texto e por aí vai. E uma vez que põe esses conceitos na mesa e os relativiza, inicia-se a desconstrução do conceito. Esse foi um termo da moda que levou professores universitários mais tradicionais à loucura em sala de aula, uma vez que eram confrontados por alunos empenhados em aplicar exercícios de deconstrução para qualquer coisa que você imagina. Isso pode levar a nada, claro, só uma forma de ceticismo destrutivo, né, perante qualquer possibilidade de estabilidade de sentidos das coisas, que a gente sabe coordenam nossas vidas sociais. As coisas têm sentidos afixados, embora seja por convenção, mas elas têm.
O próprio Derrida, um dos cabeças dessas teorias todas, argumentou que não era sequer viável desconstruir tudo, e eu cito, impedindo assim qualquer meio de intervir eficazmente no campo dos estudos. Fecha citação. E a desconstrução seria antes uma necessidade de análise para abrir novos vieses sobre fenômenos das ciências humanas. Ela é um acessório, na verdade, não é um fim em si. Aqui entra o Secora. Ele inicia seu ensaio sobre narrativas de escravidão questionando a autenticidade de sua autoria, letra maiúscula. Não de forma infundada, mas partindo de relatos de como funcionavam as sociedades abolicionistas em suas publicações e revisões de textos escritos por ex-cativos. Porque muitas vezes abolicionistas brancos se comportavam de forma paternalista e, na nossa concepção atual, um tanto racista perante os ex-escravizados. Eles pressupunham que fariam melhor o serviço de relatar sua experiência de modo eficaz para a causa da escravidão, dando dicas, dando pitacos no trabalho profundamente traumático que era resgatar memórias de uma época de cativeiro. Toda a narrativa de escravo ela passava por um comitê que às vezes quando o escravizado não sabia ler e escrever, ele simplesmente narrava. Essa narrativa era estilizada e transformava num livro que saía como narrativa de fulano, escrito por ele mesmo, ia para o prelo e ajudava a espalhar a mensagem da escravidão. Então, mesmo que a autoria de muitos desses textos tivesse sido comprovada, esses autores e autoras foram gente de carne e osso mesmo, havia-se, segundo Secora, de desconstruir a noção de autoria negra, ou ao menos confrontá-la mediante análise estilística, para a gente pensar o quanto de interferência de abolicionistas brancos essas narrativas não teriam sofrido. E caso tivessem sofrido e essa suposição fosse correta, narrativas de escravos deveriam ser encaradas com reserva, como documentos híbridos de experiência histórica norte-americana. E aqui vem o título do ensaio dele. Sua mensagem é negra, mas seu invólucro é branco. O problema desse ensaio é que ele joga essa ideia, uma ideia válida, mas ele não executa o trabalho que se propõe. Ele não compara escritos de abolicionistas brancos ou chega a qualquer conclusão. Tudo o que ele faz é desconstruir a noção de autoria. Ser um autor de um texto não necessariamente significa que as suas ideias, não de outros, estivessem impressas ali. E o argumento do Secora é muito fraco. Eu adianto que teóricos posteriores rebateram seus argumentos e, em seus contra-argumentos, puderam reforçar a importância e a autenticidade das narrativas de escravidão. A gente tem o Robert Levine, a Janine de Lombard e o Philip Gould, por exemplo, que criticam a falsa problemática desse purismo expressivo. Não faz sentido queremos exigir uma expressão imaculadamente negra ou imaculadamente subjetiva, seja lá o que isso for. Todo texto literário é composto de vários discursos vindo de fora, de influências de fora. Fenômenos literários não surgem e permanecem isolados em guetos. Mas aí começa a surgir o interesse em escritores abolicionistas operando fora do circuito da principal organização abolicionista em Boston, que é a American Anti-Slavery Society. Desenterrou-se, por exemplo, um texto autopublicado que só uma bisneta de um ex-escravo tinha na sua casa. Outro que se achou só em uma biblioteca. E novos materiais realmente raros puderam ser autenticados e anexados ao corpus de literatura afro-americana pré-guerra civil que negavam a suposição de Secora. Então, indiretamente, ele ajudou a proliferar um interesse em narrativas também intersticiais que fugiam do padrão. E a coisa fica melhor ainda. Os teóricos que quiseram confrontar o Secora descobriram que o gênero das slave narratives não iniciou-se como órgão de defesa da abolição. Ele não surge dentro do abolicionismo. Ela começa nos Estados Unidos com A Narrative of the Life and Adventures of Venture, a Native of Africa, que é um livro já de 1798. Esse é um texto autobiográfico de um africano livre, né? E a breve narrativa tem o alvo explícito de contar uma história que exiba o caráter de, cito, honestidade, prudência e industriosidade, fecho aspas, de seu autor. Esse, de nome Venture Smith, age sobre imperativos de respeitabilidade vitoriana, né? Ele é um
puro inglês, ele serve às obrigações de um homem adulto perante sua família e estabilidade financeira. E de fato, o Venture tem, eu cito, foco econômico quase exclusivo na capacidade de um escravo comprar sua própria liberdade. Fecho a citação. E em seu livro fala-se sobre dinheiro a todo momento, a ponto de ele reproduzir os mesmos valores que críticos posteriores da escravidão viram como problemáticos. Ele constantemente nos lembra que tudo e todos têm seu preço na sociedade americana, e ao relatar a longa doença sofrida por um filho, que culminou na sua morte, ele conclui: em meu filho, além da perda da vida, perdi o equivalente a 75 libras. E o caso não para por aí. Porque essa é uma história de libertação onde, uma vez instalado como homem livre, o Smith adquire seus próprios escravos. Eu cito: após comprar minha esposa, comprei um homem negro por $400, mas já que ele tinha inclinação a voltar para o seu mestre, deixei-o ir. E isso é o que a gente lê no final da narrativa. E o narrador constantemente nos lembra que ele foi um bom mestre, ele alforriou seus próprios negros, quando lhe pareceu adequado. Só que para o movimento abolicionista posterior, esse tipo de abordagem é estrategicamente desastrosa. O Smith encara a escravidão como um fato da vida incontornável, enquanto o abolicionismo encara-o como uma aberração humanitária. Era preciso esmiuçá-la em todas as suas dimensões, comprovar os seus fatos mediante documentação e colocar o escravo na posição de um porta-voz, de uma mensagem libertadora para a humanidade inteira. Então, o momento de virada nas histórias de narrativas de escravos, a gente vai descobrindo conforme se acumula esse material, ocorre em 1838. Um ex-escravo do Alabama chamado James Williams foi o primeiro a ter sua narrativa editada e publicada pela American Anti-Slavery Society. E seguindo um momento de radicalização do movimento, o texto do James Williams acaba criando um modelo de organização textual e artifícios retóricos mesmo, que era muito diverso de tudo o que veio antes. E ele vira o documento que serve de base para as narrativas posteriores. O texto inicia com um longo prefácio não assinado, introduzindo não o indivíduo James Williams, mas o tema da escravidão em si, como se fosse uma tese. Ele diz: a escravidão americana, disse o célebre John Wesley, é a mais vil da face da terra, fecha aspas. E os prefaciadores elegem esse nome célebre, que era Wesley, um famoso abolicionista e pastor do século XVIII, para então desmantelarem o argumento de que a escravidão é algo natural em sociedades humanas. E aquilo era como dizer: nós, abolicionistas, temos uma tradição antiga, com os nossos próprios intelectuais e com as nossas próprias armas para lutar contra o sistema escravagista. Esse sistema não é só antinatural, ao contrário do que dizem desde Aristóteles, como ele deve ser analisado em contexto, e a dos Estados Unidos da América hoje consegue superar todas as anteriores em seus efeitos sociais devastadores. E nós lemos em seguida menções à legislação, a casos de corte, a notícias de jornal que são praticamente coladas no texto, até mesmo uma explicação de detalhes etnográficos sobre o mundo habitado por mestres, capatazes e servos do sul dos Estados Unidos, que para um morador lá do norte da Nova Inglaterra, talvez já fossem desconhecidos. Então a gente tem uma mistura muito curiosa de registros discursivos, que nem sempre são artísticos, com constantes discursos contendo curiosidades sobre a vida desconhecida de uma parcela da população, e tudo isso servia a objetivos retóricos muito pontuais. Tratava-se de uma mistura de vozes brancas e negras, de certo, mas que se provou bem-sucedida no contexto em que mesmo um negro alforriado não tinha direito de representação jurídica, mas ele tinha na literatura. Então, antes de ser uma falsificação, como esse pós-estruturalista estava dizendo, uma falsificação de uma verdadeira mensagem, essa manobra permitiu que a mensagem da abolição chegasse até nós. Ela foi uma tecnologia muito interessante, muito bem elaborada. E por função do ceticismo de ambos os lados da crítica, narrativas de escravos foram compreendidas até meados de 1980 como um gênero estruturalmente pobre e insuficientemente artístico. Assumia-se que todas tratavam da mesma coisa, de forma que se a gente lesse uma, já teríamos lido todas, que não é o caso.
né? Isso ocorreu até um grande estudioso do gênero autobiográfico, que vai ser a nossa terceira figura, é o James Olney, escrevesse um artigo questionando essa proposição. E trata-se de I Was Born, Slave Narratives, Their Status as Autobiography and as Literature. Esse é um ensaio de 1984. O Olney representa a vertente da comparatística, né? Literatura comparada. E ele tem um trabalho extenso com autobiografias que vai desde o século II com Santo Agostinho até o século XXI, né? Desde a África até a Europa. Isso permitiu ele ter uma noção muito ampla do fenômeno da escrita de si, para além de fronteiras geográficas, linguísticas e temporais. Então, por meio de análise estrutural de dezenas de obras, o Olney nos legou um ensinamento duplo. Em primeiro lugar, narrativas de escravos distanciam do modelo clássico de autobiografias. Na realidade, elas inovam esse gênero. Mais do que funcionar como um ato de memória, né, em que o indivíduo maduro está refletindo os caminhos que o levaram a ser a pessoa singular que ele é, as narrativas de escravidão representam desafios de uma coletividade, discutem legislação escravista e eventos históricos pontuais, além de, como vimos, disporem de um repertório de ensinamentos etnográficos inexistentes nas belas letras e mesmo na historiografia do século XIX. Seu tema não era um indivíduo que foi capaz de alcançar sua autonomia, mas um indivíduo que ainda não existia, o negro livre gozando plenamente do estatuto de cidadão. Ela olha para fora e para o futuro, vamos dizer, e não para uma história íntima passada unicamente. Em segundo lugar, a estrutura das narrativas de escravidão é estável. Resumamos abaixo os principais elementos narrativos identificados pelo Olney, e via de regra elas possuem pelo menos os seguintes tópicos. A. Um retrato do sujeito da narrativa devidamente assinado. B. A gente tem uma folha de rosto com o título Narrativa de X, escrita por ele ou ela mesma. Isso é uma constante. C. A gente tem testemunhos de abolicionistas brancos de renome, como prefácio, né? Funcionam como cartas de recomendação, vamos dizer, do caráter desse sujeito retratado. Então, muitas vezes, nessa seção inicial do texto, contam considerações acerca do estilo simples, pouco ornamentado do texto, justificado por seu interesse de servir como documento contra a escravidão. Então, aquela mensagem precisava ser passada para que todo mundo, independente do nível de educação, pudesse entendê-la e passar para frente. Daí vem só a narrativa propriamente dita. E essa narrativa, por sua vez, embora não siga um padrão argumentativo, ela cobre uma série de temas obrigatórios de interesse para a luta abolicionista no período antebellum. Alguns deles são, segundo Olney, a sentença de abertura, eu nasci escravo, seguido de detalhes sobre o local de nascimento, o pouco conhecimento do sujeito a respeito das suas origens e data de nascimento. Boa parte dos escravizados sabia o nome da mãe só, jamais do pai. E um terceiro elemento seria a descrição de um mestre, uma senhora ou um capataz cruel. Detalhes sobre torturas físicas aparecem aqui, e também torturas psicológicas inferidas a diversos escravizados. O elemento 8, elencado por ele, trata de um relato de leilão de escravos, isso é um episódio obrigatório nessas narrativas, do quais seguem reflexões sobre separação das famílias, né, e consequências traumáticas desse evento, como isso destrói comunidades mesmo de negros. O elemento número 10 trata de descrições de tentativas bem-sucedidas de fuga da escravidão, geralmente contendo perseguidores, quacres bem-intencionados, que abrigam esses fugitivos nos seus lares, mais reflexões sobre o processo de adaptação do negro em algum estado livre da federação, ou no Canadá, em alguns casos. Aqui a gente está pensando, a partir de 1804, todos os estados do norte já escolheram abolir a escravidão. O último foi Nova Jersey. Então, como se pode ver na enumeração parcial dos tópicos que eu deixo, esses são alguns elementos formadores de uma tradição literária que tem coerência, tais convenções já se haviam cristalizado mais ou menos em 1820,
e voltaram a ser reproduzidas por mais 2 gerações de afro-americanos, pelo simples fato de que elas se provaram efetivas na luta abolicionista. Não tinha por que reinventar a roda. Então o Olney fala de um formato definitivo, consolidado, segundo a análise dele, entre 1845 e 61, quando começa a Guerra Civil, que resultou de décadas de experimentos conjuntos entre autores, editores e públicos, entre brancos e negros e negras e brancas. E todos surgiram num contexto histórico em que tal identidade literária não existia, como a gente viu no caso do Venture Smith, né? O ex-escravo que comprou escravos. Todos foram lidos e julgados por uma comunidade de futuros produtores de cultura. Então seus elementos mais relevantes para a causa abolicionista passaram a ser repetidos de forma que hoje a gente reconhece algumas dezenas de textos como parte da mesma vertente literária. Mas isso precisou ser teorizado e devidamente reconhecido. A tarefa atual dos nossos estudos, considerando essa desventura do gênero na mão de 3 correntes críticas distintas, é de ir além dessa tese da forma definitiva do Olney, pensando o gênero diacronicamente, explicando quando X e Y elementos se consolidam na produção das narrativas. Então, por exemplo, hoje a gente tem dados historiográficos suficientes para dizer algumas coisas extras à tese do Olney. É possível afirmar que a característica B dessas narrativas, o fato de elas serem chamadas via de regra narrativa de X, escrito por ele ou ela mesma, surge em 1825 com um livro de um cara chamado William Grimes, um comerciante ambulante estabelecido em New Haven, no Connecticut. E a gente pode ir retraçando isso e refazendo um mapa, em sentido geográfico, mas também histórico, um mapeamento histórico, de quando isso foi surgindo para ter uma compreensão mais efetiva do surgimento de um gênero. Isso é algo que a gente pode fazer por romance também, e por aí vai. E esse é um exemplo de várias ordens de análise abertas a nós. Uma tal pesquisa é promissora uma vez que ela conseguir refutar 2 teses elencadas aqui como teses antiquadas. A primeira, porque ela prova contra o Matheson que narrativas de escravo formam uma tradição literária singular de grande impacto na história do pensamento norte-americano. Em segundo lugar, antes de um gênero imposto por abolicionistas brancos, como assumiu o Secora, este foi formado por décadas de escrita negra independente, lido e repensado por uma comunidade de leitores interessados numa nova forma de expressão atenta às urgências da comunidade afro-americana. Além disso, intelectuais do pós-escravidão, como Paul Laurence Dunbar, pensando na virada do século, depois James Baldwin, depois Angela Davis e por aí vai, vão voltar a várias convenções dessas slave narratives e remeter a elas, mesmo não sendo, estando longe da época da escravidão. Então o gênero constitui uma tradição viva, um quadro referencial que não pode ser deixado de lado. Angela Davis tem a causa do abolicionismo penal, por exemplo, pelo qual ela lutou nos anos 70, sobretudo, e nos seus escritos de cadeia ela fala que ela está escrevendo uma narrativa de escravidão, e ela vai explicar o porquê disso. Então os estudos de literatura comparada eles acabam sendo um campo acadêmico que trata do estudo da literatura e da expressão cultural, indo para além das fronteiras linguísticas, nacionais, geográficas e disciplinares também. Ele surge com a multidisciplinaridade e ganha muito com ela. A literatura comparada, eu cito, desempenha um papel semelhante ao do estudo das relações internacionais, mas trabalha com línguas e tradições artísticas, de forma a compreender as culturas por dentro, entre aspas. Fecha citação. E a multidisciplinaridade na prática dos estudos literários, aquele ecletismo de nossa época que eu adiantei no começo da apresentação, que está sendo aplicado aqui. A sua maior vantagem é que ela exige um preparo extenso da nossa parte como pesquisadores e leitores. Ela exige que tenhamos passado por várias metodologias, entendido suas vantagens e desvantagens, e só assim a gente é capaz de fazer jus à pluralidade dos fenômenos literários que se acumularam nos últimos 4 milênios.
You're mine.